Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre Novak Djokovic porque ele deu uma declaração que obviamente é muito preocupante para os seus fãs e que obviamente vai ganhar muita repercussão, né? Que ele não sabe se ele volta a Roland Garros ano que vem, que pode ter feito sua última partida na Philippe Chatrier. E assim, né, eu acho que aos 38 anos, eu como falei até no início do torneio, que essa era a última chance dele ganhar Roland Garros. Acho que ele fez uma grande campanha, só perdeu um set até chegar à semifinal, ganhou de gente do calibre do Cameron Norrie passeando, ganhou do Alexander Zverev, que é o atual número 3 do mundo, e então assim, chega à semifinal e não faz feio contra o Sinner. Teve gente que achou que ia ser um atropelo e não foi, ele poderia ter facilmente levado esse jogo, facilmente não, né, mas assim, ter levado o jogo para 4 sets, ele teve até a chance para isso, né. Agora, é aquela história, ele perdeu em sets diretos, ele sabe as oportunidades que ele perdeu, mas ao mesmo tempo, essas oportunidades que ele perdeu, seja lá o voleio no tie break, seja o forehand que ele joga para fora lá na vantagem no game que o Sinner tá sacando 4-5, né? A questão é que isso não são erros assim tenebrosos, asquerosos, só o voleio, o smash que ele erra no tie break que é realmente ruim, né? Faz parte, você não vai acertar todos os golpes. O próprio Sinner teve mais de 30 erros não forçados no jogo. Então, assim, não é que é fácil acertar tudo, não é. E no nível que eles jogaram hoje, né, tipo assim, é um negócio impressionante o que eles conseguiram acertar de ataques, de trocas de direção. Não é fácil jogar nesse nível. Ele prova que ainda está num nível muito alto, mas ao mesmo tempo tudo tende a ficar mais difícil nesse estágio da carreira. Ele está aos 38 anos, a gente viu o Nadal ano passado, né? Eu falo aqui o que é a minha visão do 2024 de Rafael Nadal. Foi um ano melancólico. Eu vou falar a verdade, eu só apreciei ver ele em quadra no primeiro torneio em Brisbane. Eu acho que ele jogou bem lá, né? Porque aí ele volta lá, acho que foi em Madrid que ele voltou, né? Foi em Madrid ou Roma, né? Em Madrid ele chega até, ele volta em Barcelona, aí tem aquela derrota pro De Minaur, que foi horrível. Aí ele ganha do De Minaur lá em Madrid. Em Madrid ele até joga bem, mas não é lá aquelas maravilhas todas. Aí tem aquela derrota contra o Urkats em Roma, o 6-1, 6-3. Aquilo já é doído, né? Aí o jogo contra o Zverev lá em Roland Garros também não é legal. E já dava os sinais de que assim, o Nadal que a gente conhecia que ganhava grandes torneios, grandes lãs, não ia voltar. Ele fez até uma final em Estoril, mas eu me lembro que, não sei, foi Estoril não, foi um torneio, né, um 250, agora não vou lembrar o certo qual o lugar que foi, né, mas ele fez lá, ele ganhou do Mariano Navone, ele precisou de 4 horas para ganhar do Navone uma melhor de 3. Aquele jogo, vou ser sincero, eu vi no Nadal, por mais que ele tenha ganhado, é bonito ele ganhar um jogo tão longo e tudo isso, eu fiquei triste vendo o nível do Nadal, porque eu me lembro do que ele era acostumado a fazer. No Saibro, ele precisar de 4 horas para ganhar do Navone. E aí eu penso, né? Eu não acho que ninguém quer aposentar assim, gente. Vocês acham que o Federer fica feliz em saber que a última vez que ele pisou em Wimbledon foi para levar um pneu? Entende? O último set do Federer ele perdeu um 6-0 do Urkats. Vocês acham que é feliz pro Nadal lembrar que quando ele joga Roland Garros, ele levou um 3-0 do Alexander Zverev, entende? Na primeira rodada, o torneio que ele ganhou 14 vezes? Não é. Ninguém quer passar por isso, entende? Ninguém quer aceitar que ficou para trás. O Federer não quis, o próprio Nadal não quis. Não acho que o Djokovic queira aceitar, mas quanto mais cedo o tenista entende isso, pode ser que ele tenha um final de carreira mais digno, mas a gente nunca tem como saber, porque ainda mais em tenistas competitivos como são esses caras, eles vão querer prolongar o máximo, entende? Eles vão querer jogar o melhor de si o máximo de tempo possível, entende? E aí quando ganha um torneio empolga. O Nadal até fala, né? Tipo, muita gente tá com medo dele anunciar a aposentadoria quando ganhou do Ruud em Roland Garros 2022. Ele respondeu uma coisa que nem passava pela minha cabeça, né? Talvez hoje olhando seria o melhor, mas eu tava ganhando 2 grandes lãs, eu era o número 1 do ano, por que eu ia parar? Ele falou exatamente essas palavras. Na semana seguinte ele estava fazendo um tratamento para ver se ele voltava com o pé melhor para o Wimbledon. Ele já estava visando o Wimbledon. Então assim, a mente desses caras, ela sempre vai ser muito competitiva, mas existem os baques, né? Eu acho que o Nadal ter perdido aquela final para o Nuno Borges, as dificuldades em ficar saudável, e olhar para o ano dele todo, imaginar, eu não estou no top 50 da atualidade, é que negócio, para que eu vou continuar fazendo isso? Só para continuar sentindo dor jogando, sendo que não estou ganhando mais? Quando você sentia dor e ganhava, levantava um Roland Garros, valia a pena. O Nadal, assim, ele jogou lá com injeção no pé, e aí no dia seguinte estava de muleta, mas estava um campeão. Ali valia a pena. Eu não acho que ele estava chorando, me engano por isso, mas passar por essa rotina e ter dificuldade de passar de uma segunda rodada, perder para quase todo cabeça de chave,
não vale a pena, né? E eu acho que o Djokovic, ele é um cara movido a títulos, vitórias. Ele jogou um grande torneio, mas a realidade aos 38 anos de idade ela é dura, né? Ele não tá hoje jogando na mesma velocidade e no mesmo nível do Sinner e do Alcaraz. Pode ser que o Wimbledon ele ganhe, porque o Wimbledon beneficia muito a inteligência de jogo dele, a colocação de bola. Eu acredito que o Wimbledon ele tem as chances dele, mas não tem garantia. No passado ele perdeu feio na final. Ok, voltou de lesão. Eu acho que chegando esse ano ele vai estar melhor fisicamente e tenisticamente, até porque esse Roland Garros dele foi muito melhor do que o do ano passado, antes mesmo da lesão contra o Cerúndolo, né? A gente viu a dificuldade que ele já estava tendo nas rodadas anteriores, né? Esse ano ele chegou nas semifinais, assim, teoricamente sem risco de eliminação, ele só perdeu um set para o Zverev. Mas a questão é, ele pode esse ano fazer uma despedida digna, né? Ele já tem 2 semifinais de Slam, ele tem uma final de Masters 1000, ele ganhou o título 100, ele pode lutar pelo título em Wimbledon, pode fazer uma grande campanha de despedida no US Open, ele pode ir para o ATP Finals, porque a verdade é, se ele quiser, ele vai, né? Tipo, ele já é o número 6 do ranking Pro Turin, na Corrida Pro Turin, ele já está quase 800 pontos na frente do Deminauer, que é o 9º colocado, e assim, sabendo que ele é muito mais confiável para chegar aos slams longe, né? Mesmo aos 38 anos, do que a maior parte dos tenistas que está ao redor dele, né? Ele consegue chegar ao ATP Finals jogando para mim só o Wimbledon e o US Open. Ele vai jogar mais torneios, eu acredito. Então, é aquele negócio, aposentadoria, não sabemos se está próximo ou não. Mas essa dúvida é obviamente ele pensando, hoje eu tô com 38, eu não fiz feio, mas eu não ganhei um set do Sinner. Eu tive a chance, não ganhei. Agora, aos 39, qual é a chance de eu estar melhor para enfrentar esse cara que no ano que vem vai estar com 24? Essa é a dureza, né? Tipo, ele tem isso em mente, ele sabe dessas coisas, né? Tipo, e por mais que ele seja fantástico em nível técnico, por mais que ele seja aí o melhor tenista da história, né? Por tudo que ele construiu, né? Pelo menos é o que a maioria das pessoas dizem, né? Eu não sei vocês, para mim é o melhor e o maior tenista de todos os tempos, né? Existe um limite para tudo. Todo mundo um dia não vai conseguir jogar no mesmo nível dos que os mais novos. E aconteceu para o Nadal no passado, aconteceu para o Federer também lá naquele ano de 2021. Foi 21, né, que ele levou o 6-0 do Hurkacz, né? Agora, eles tiveram esse momento, aposentaram, não diminui o legado, não diminui a história que eles fizeram, os monstros que foram no auge, que eles ainda são capazes de proporcionar dentro de quadra. No caso do Djokovic, ele já tem histórias lindas para contar esse ano, o título contra o Hurkacz, a vitória contra o Alcaraz no Australian Open, a vitória contra o Zverev em Roland Garros. Ele já tem histórias muito bacanas nessa temporada, ele ainda é capaz de construir lindas páginas na história do tênis, mas ele não está construindo as páginas vitoriosas do jeito que gostaria, ele só ganhou um 250 esse ano. Ele perdeu a final para o Mesic lá em Miami e ele perde hoje a semifinal aqui. Não teve condições de jogar a semifinal contra o Zverev, não tinha garantia que ia ganhar do Sinner naquela decisão também. Então, é isso, né? Tipo, é aquele negócio. Se pudesse viver no auge o tempo todo, eu tenho certeza que ele jogaria o tempo que ele quisesse, mas a carreira de um esportista é assim, né? Tipo, é o início, é o auge e é o fim, entende? E a gente um dia vai ter que dizer adeus a todos que a gente admira. Um dia, daqui a 15 anos, a gente vai estar dizendo adeus ao Alcaraz, a gente vai estar dizendo adeus ao Sinner, ao mesmo tempo que a gente vai estar dizendo olá a uma nova geração, a novos tenistas querendo ocupar o seu lugar ao sol, entende? Isso faz parte. É assim, a geração passada teve que dizer adeus ao McEnroe, ao Sampras, teve que dizer adeus ao Agassi. Vai ser difícil, mas faz parte, né? Então, assim, eu acho que ele falar isso é a honestidade dele entender que ele não sabe o ponto que ele vai estar competitivo até daqui a 12 meses. Eu acho que jogar Roland Garros ano que vem depende do nível que ele vai apresentar até o fim desse ano. Se ele ainda estiver jogando bem até o fim do ano, se ele manter-se no top 8, né, se ele ainda jogar um ATP Finals e fizer bem lá, eu não duvido que ele jogue em 2026. Mas é aquele negócio, se ele não conseguir ganhar pelo menos o Masters 1000 até o fim do ano, eu acho que no ATP Finals possivelmente ele pode anunciar o fim da carreira dele, ou ele joga o Australian Open, se bem que eu não acho que ele vai fazer questão de jogar o Australian Open para encerrar a carreira dele, por mais que tenha sido lá onde ele ganhou mais grandes slams, onde ele ganhou o primeiro, isso tudo aí a gente não sabe o que o Djokovic vai decidir. Talvez ele se despeça até na Copa Davis representando a Sérvia, porque ele valorizou muito representar o país deles nessas competições. Então, a ver o que vai acontecer aí, mas o Djokovic dando um aviso. O que a gente viu hoje pode ter sido a última partida dele em Roland Garros, uma carreira de 3 títulos em Roland Garros, de mais de 100 vitórias,
para sempre, o único tenista a ter ganhado de Rafael Nadal 2 vezes nesse torneio. Isso ninguém vai tirar do Djokovic. Um cara que ganhou 3 Roland Garros na era de Rafael Nadal, ele tem que ter muito respeito, né? Tudo bem que esse último aí que ele ganhou em 2023, o Nadal não estava lá, né? Fisicamente já tinha, assim, acabado esse momento vitorioso dele, mas ainda assim, ganhou em 2021, aquela partida que para sempre, para mim, é uma das melhores partidas de tênis que eu já vi na vida. As histórias que ele tem em Roland Garros, tudo que ele já fez nessa quadra, ganhou a medalha de ouro aí, entende? Tem muito pra gente lembrar. O Djokovic faz parte grandiosa da história de Roland Garros, ele faz parte grandiosa da história dessa quadra Philippe Chatrier. Obviamente não vai ter as mesmas homenagens que o Nadal, mas é inegável, assim, que não dá pra contar a história de Roland Garros sem falar do Djokovic também. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.